Oi gente, aqui é a Aninha, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo com vocês que todo mundo pede pra gente. Vou mostrar como que é a visualização dos clientes da Verius, ou como a gente chama dos amigos do Wesley. Vou passar por todos os gráficos e qualquer dúvida que as pessoas perguntam pra mim, eu vou resolver. Vamos lá? Bom, essa é a minha carteira, então vocês estão vendo quanto eu tenho na Verius, mas não tem problema. Só um livro aberto. Então, essa é a primeira visualização que aparece para você quando você entra com o seu login. Esse gráfico que aparece aqui é um gráfico de rentabilidade acumulada. Então, ele vai mostrar quanto a sua carteira rendeu em todo o período investido com a Verius. Isso é uma média ponderada de todos os ativos que você tem ao longo do tempo. A linha pontilhada que aparece aqui é a variação do IPCA no mesmo período. O IPCA é um dos índices que medem a inflação. Então, quando a gente ouve no jornal a inflação subiu ou a inflação caiu, é normalmente esse índice que estão medindo. A gente está mostrando aqui, então, a minha carteira versus o IPCA. A minha carteira no período rendeu 4,9%. O IPCA rendeu 1,3%. Isso significa que o meu ganho real, ou seja, o meu ganho acima da inflação, é a diferença desses dois valores. Sempre a gente gosta dessa comparação porque ela te dá uma noção do quanto você realmente está ganhando de rentabilidade ao longo do tempo. Ela não, se você tiver uma rentabilidade abaixo da inflação, por exemplo, como acontece muitas vezes na poupança, com o passar do tempo o seu dinheiro não está crescendo, ele continua estável. Então é importante, essa é uma base importante de comparação. Bom, vamos para as outras informações da carteira. Aqui a gente vai ter uma visão geral mesmo, então ele vai mostrar a alocação por cada classe de ativo. Como vocês podem ver, a minha carteira ainda não é completa, então ela ainda não tem a parcela de renda variável. Ela vai ser adicionada pelo Wesley, o nosso robô, a partir perto dos 50 mil reais. Depende do perfil de risco. Se vocês quiserem, depois eu deixo aqui nos comentários o quanto que é cada perfil. Então, quando um dia eu tiver renda variável, esse valor vai aparecer aqui. E essa é a minha posição hoje, em 15 de 3 de 2017. Eu tenho o saldo total hoje, o quanto eu investi e a minha rentabilidade. O meu investimento foi quebradinho assim mesmo, gente, não é um erro do sistema. Bom, vamos para a próxima tela, a tela de posição. Na tela de posição, eu vou ter mais detalhado qual é o nome de cada um dos ativos. Então, na classe juros pós-fixados, eu tenho dois ativos, LFT 2021 ou Tesouro Selic 2021 e LFT 2023. Eles têm dois nomes mesmo, eles tinham uma nomenclatura até ano passado e ano passado foi adotada uma nova. Por isso que eu falei esses dois nomes. Mas se você jogar na internet esse nome, você vai encontrar as informações desse título. Então, e a gente tem todos os ativos por cada uma das classes. Por que a gente tem tantos vencimentos assim? A gente, além da alocação ideal, que é o percentual em cada classe de ativo, a gente tem um conceito de duration ideal também. Duration, só para simplificar, a gente pode transformar para vencimento médio. Eu vou deixar na descrição do vídeo um artigo que o Flávio escreveu sobre o que significa duration. Ele é muito interessante para vocês entenderem por que a gente tem vários vencimentos na carteira. Mas pensem quando ouvir duration em vencimento médio, é uma boa tradução. Bom, vamos para a próxima parte, de rentabilidade. Aqui no gráfico, na aba de rentabilidade, a gente tem a rentabilidade acumulada por cada classe de ativo. Então, aqui eu posso ver quanto rendeu a classe juros pós-fixados, juros pré-fixados, inflação e a minha carteira. Um detalhe muito importante é que essa inflação que aparece aqui não é a mesma coisa que o IPCA que aparece aqui. Aqui é a variação do IPCA, o que sai no jornal. A inflação que aparece aqui é a classe inflação dentro da sua carteira, ou seja, são os ativos do Tesouro Direto indexados ao IPCA. Eles são as NTNBs, mais conhecidas assim. Então, aqui é uma classe de ativo dentro da sua carteira. Se você vê aqui que, por exemplo, no meu caso, a classe inflação está com uma rentabilidade maior do que a minha carteira, não significa que a minha carteira está perdendo na inflação. Ela é um componente da carteira como um todo. Além da rentabilidade acumulada por classe, a gente também tem nessa aba a rentabilidade mensal da minha carteira como um todo. E aí eu tenho o ganho em percentual e o ganho em reais.
Bom, vamos para a tela de evolução. Na tela de evolução, eu vou ter uma visão de como estão indo os meus aportes. Aqui fica mais complicado de ver informações como rentabilidade, por exemplo. Mas é bem legal essa tela porque você vê que os aportes fazem muita diferença na construção do seu patrimônio. Ver essa escadinha para cima é super empolgante. Então, aqui eu posso ver por classe e aqui embaixo eu tenho mais detalhado o valor e a ação que foi feita em cada dia. Se eu tivesse feito algum resgate, aqui também teria uma ação resgate e o valor em reais de quanto eu resgatei. Vamos para a tela de custos, que eu considero a mais difícil, mas também uma das que eu mais gosto. Eu vou começar explicando primeiro o que significa cada um desses custos que a gente dividiu o 0,95% ao ano. A custódia, que eu não tenho na minha carteira ainda, é o quanto você paga para a custódia de renda variável. Então, eu vou ter esse custo só quando eu começar a ter a parcela de renda variável. É inclusive por conta dele que hoje eu não tenho ações na minha carteira. Porque se eu já tivesse, o meu custo seria maior do que 0,95% ao ano. Os ativos representam o custo de cada um dos ativos mesmo. Então, hoje o Tesouro Direto ele tem um custo de 0,3% ao ano que a gente paga para a Bolsa. Você vai ter esse custo investindo em qualquer lugar. Esse custo está dentro dessa parte rosa, dentro da conta de ativos. O da Verius é o verdinho, então é o quanto vem para Verius. E o de transações é um custo que acontece sempre que a gente faz uma aplicação ou alguma venda. E ele é o responsável por toda a confusão. Mas eu vou explicar, vai ficar tudo muito claro. A linha pontilhada representa o 0,95% ao mês, que dá mais ou menos 0,08. Esse valor está na linha pontilhada. Ou seja, nesse primeiro mês que eu comecei, em novembro, eu passei do que eu poderia pagar de 0,95. O responsável é o custo de transação. Toda vez que eu faço um aporte, vocês podem ver que sempre tem uma faixa roxa por mês, que acontece sempre que eu fiz um aporte, que nem aqui no gráfico de evolução, eu tenho um custo de transação para comprar novos ativos. Sempre que ele acontece, sempre não. Quando ele acontece, ele pode passar do 0,95% ao ano. É a única forma que o custo passa de 0,95% ao ano no valor por mês. Mas o que a gente faz? A gente não vai deixar que o seu custo fique maior. A gente faz uma compensação. Então, sempre que passar, logo em seguida a gente vai ter um período com crédito. Enquanto tiver algum valor ainda que ultrapassou do quanto eu poderia te cobrar do 0,95, o crédito continua existindo. Quando os valores se igualam, o 0,95 é igualzinho ao quanto eu poderia te cobrar por mês. Então, na tabela embaixo, a gente tem outra forma de explicar a mesma coisa que está aqui no gráfico. Então, vamos lá. No primeiro mês, eu tive o meu custo total foi de 0,88 e eu poderia ter cobrado 0,46. Enquanto esse valor total for maior que o 0,95, a Verius não vai ganhar nada na sua carteira. E quando passar a ganhar, ele vai aparecer aqui. Vejam que eu paguei até hoje menos de R$4 para Verius por gerenciar o meu dinheiro. Isso em 5 meses de investimento. Então, por uma carteira de um tamanho da minha, que está por volta de R$10.000, vocês podem ter uma noção do quanto você vai estar pagando para Verius. Por volta de R$4. Isso em 5 meses. Então, eu espero que tenha ajudado a ficar mais claro como funciona esse gráfico de custos e essa parte. Aqui tem um link para um vídeo que explica melhor do que eu, provavelmente. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre essa parte, deixa nos comentários. Aqui na tela de transações, a gente vai ter as informações para como fazer um resgate e uma aplicação. O mais legal da aplicação é que é tudo automático, gente. É só enviar os recursos para essa conta. Não envia para a minha, porque não vai entrar na minha conta. Sempre tem que vir de uma conta de mesmo CPF, então só eu posso depositar nessa conta. E quando o dinheiro cair, o Wesley já vai verificar e já vai alocar na sua carteira. Se você precisar de um resgate, é só mandar um e-mail pra gente e em até 5 dias úteis os recursos vão estar na sua conta. A gente sabe que imprevistos acontecem, não vamos ficar bravos, não vamos ficar tristes, se precisar do dinheiro pode pedir. E eu vou para a última parte do acompanhamento, que é a parte que eu mais gosto, que é onde eu posso convidar os amigos. Vocês podem ver que eu tenho 942 convites ainda. Então, se vocês quiserem algum convite para começar com 5.000, pode me pedir e eu vou convidar minha mãe.
Ela também chama Ana, viu, gente? É Ana Lúcia. É anabaraldi@gmail.com. Pronto, convite enviado. Ah, só para finalizar, se vocês precisarem falar com a gente, é só clicar nesse balãozinho roxo e iniciar uma nova conversa. Alguém da equipe vai responder normalmente. Eu geralmente respondo em menos de 5 minutos. A gente tá muito rápido nesse atendimento. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da visualização para quem é cliente ou amigo do Wesley, como a gente chama aqui dentro. E é isso. Se ficar alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Até mais!